Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos na Epístola de Tiago e estamos no capítulo 1. O texto da pregação de hoje são os versículos 5 a 8, mas nós vamos então iniciar a nossa leitura a partir do versículo 1, por causa da relação entre essas passagens. Então vamos ler de 1 a 4 como leitura e depois o texto da pregação 5 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora o texto da pregação. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do Senhor. Pai Celestial, Deus eterno e bendito, nós vamos ouvir nesse instante, Senhor, a Tua palavra. E num mundo cheio de barulho, agitações, cheio de vozes, cheio de mentiras, é realmente um consolo saber que o Senhor ainda nos fala, que ainda podemos ser instruídos pelo Senhor tão bondosamente. Mas pedimos, Senhor, que Tu nos ajude para que o nosso coração não esteja tão cheio de barulhos que nós não ouçamos a Tua voz. Pedimos que o Senhor retire daí do nosso coração, se houver preocupações, ansiedade, medos e quaisquer outras coisas que nos inquietam e que nos atrapalham a ouvir a Tua voz, que é tão serena, que é tão suave. Pedimos que o Senhor abra então os nossos ouvidos, dilate o nosso coração, nos conceda a condição mental, mas também espiritual, para ouvirmos a Tua palavra com atenção, com humildade, com mansidão. Que haja em nós, à medida em que ouvimos, a mesma atitude que houve em Samuel, que nós possamos dizer: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Concede-nos, pois, então, essas bênçãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, no último domingo nós ouvimos que Tiago
como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreveu de uma forma pastoral a judeus cristãos que tinham sido dispersos por conta de uma perseguição. Observamos que, por isso mesmo, logo após a saudação, a primeira coisa sobre a qual o apóstolo Tiago fala é sobre as provações, versículos 2 a 4. Tiago, então, procurou mostrar que nós devemos nos alegrar em meio às provações, pois quando a nossa fé é provada e depois aprovada, se reagimos de forma correta durante as provações, Tiago nos diz que nós nos tornamos ainda mais perseverantes na nossa caminhada da fé, e isso contribui, diz ele, para a nossa maturidade espiritual. Mas agora, devemos pensar e considerar as provações como um motivo de alegria completa, como aprendemos no último domingo, justamente naquele momento em que a fé está sendo provada, não é algo fácil. Em geral, o que nós procuramos é um meio de nos livrarmos das provações. Isso é o que geralmente fazemos. Nós queremos pensar em soluções mais rapidamente possível para nos livrarmos das provações. E não conseguimos pensar sobre as palavras de Tiago, que devemos considerar como motivo de completa alegria o passardes por várias provações. Então, como é que nós podemos cumprir o sermão do último domingo? Como é que nós podemos colocar em prática as palavras que lemos dos versículos 2 a 4? Como é que nós podemos nos alegrar em meio às provações? Tiago nos disse que isso pode acontecer porque nós sabemos que as provações contribuem para a maturidade espiritual. Então, tem a ver com reconhecermos alguma coisa. Mas como aplicar esse conhecimento quando nós estamos sofrendo, quando estamos angustiados, quando estamos com dores, quando estamos decepcionados com alguma coisa ou alguém? Do que nós precisamos para fazer esse encaixe? Temos o conhecimento de algo, mas tem uma tribulação aqui, e como eu pego esse conhecimento e aplico a essa tribulação, de modo que eu encontre alegria no meio dessa privação? Tiago oferece a resposta a essa questão justamente nos versículos que acabamos de ler, do versículo 5 ao versículo 8. Ele encoraja os seus leitores a pedirem por sabedoria. E é por isso que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: peça a Deus sabedoria sem duvidar. E nós vamos ver dois pontos bem simples. O primeiro é que o texto nos ensina efetivamente que nós devemos pedir por sabedoria. Versículo 5. E a segunda coisa é que o texto nos ensina como devemos pedir por sabedoria. Devemos pedir com fé. Versículo 6 a 8. Então, em primeiro lugar, vejamos a seguinte consideração que nos ensina, que aprendemos no versículo 5. Em primeiro lugar, aprendemos que devemos pedir por sabedoria. Vamos ler mais uma vez o versículo 5 e ver se é isso mesmo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O versículo 5 começa com uma declaração condicional. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Essa declaração condicional, ela assume aqui que a sabedoria é algo que nós realmente precisamos. E como já sabemos, o Tiago ele tem um estilo bem próprio de repetir conceitos. Então ele diz uma coisa aqui, quando ele vai dizer a próxima ideia, ele amarra a ideia anterior a essa através de uma palavra. Então ele oferece essa conexão. Vamos olhar de novo então para o versículo 4. Diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais
perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E agora, no versículo 5, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Tiago, então, nos diz que nós devemos objetivar esse crescimento em maturidade ao ponto de não sermos deficientes em nada. E agora, a primeira coisa que ele diz basicamente é: eis aqui uma coisa na qual você não deve ser deficiente, a saber, você deve possuir a sabedoria. Você deve buscar a sabedoria. Não deve ser deficiente quanto à sabedoria. Então ele diz algo que não deve faltar. Na medida em que alguém amadurece em Cristo, não deve faltar nesse amadurecimento um crescimento em sabedoria. Mas o que se quer dizer por sabedoria? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a sabedoria aqui mencionada não é a sabedoria mundana, não é a sabedoria terrena. Essa sabedoria não pode ser alcançada alguém fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Não se trata aqui de quantos livros a pessoa leu. Não se trata aqui de quão inteligente uma pessoa é e de quanto conhecimento ela possui. Não se trata aqui da capacidade, da perspicácia de fazer uma crítica, de colocar em prática uma experiência. Não, nada disso. A sabedoria, de uma perspectiva bíblica, começa com um relacionamento correto com Deus. Da perspectiva bíblica, a sabedoria começa com o temor do Senhor. E aí, então, começando do temor do Senhor, a sabedoria prossegue com uma vida condizente com esse temor. A sabedoria, então, é o meio através do qual nós podemos discernir e realizar aquilo que é a vontade de Deus. Então você respeita a Deus, você teme a Deus, e quando você entra por esse caminho do temor, você se torna capaz de discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. O tipo de vida que Deus quer e o tipo de vida que Deus não quer. No contexto da carta de Tiago, isso significa... A sabedoria aqui mencionada tem uma relação íntima com as palavras anteriores. Sabedoria aqui significa a capacidade de ver as provações a partir do ângulo apresentado nos versículos 2 a 4. Ou seja, você ser capaz de olhar para as provações e ver nelas um motivo de alegria. Portanto, para considerar... seguir esse caminho difícil de considerar as provações como um motivo de alegria completa, Tiago está dizendo, você precisa alcançar sabedoria. Sem sabedoria, você não vai fazer esse encaixe. Eu sei que o motivo da provação, eu sei que é Deus, mas aplicar isso, ter o discernimento para aplicar isso, é preciso ter sabedoria. Mas se nós não podemos obter essa sabedoria em algum curso, como é que nós podemos obtê-la? Tiago nos diz simplesmente o seguinte: peça a Deus. Só isso. Peça a Deus. Isso quer dizer que essa necessidade da qual estamos falando, a necessidade de sabedoria, ela não pode ser suprida pelo esforço humano. Não é que você diz assim, eu quero ser mais sábio, então vou ler mais livros. Eu quero ser mais sábio, vou fazer um curso com fulano de tal. Não. Não é pelo esforço humano. Não importa quanto uma pessoa procure ou se esforce. O fato é, só Deus pode preencher essa falta em nossa vida. Só Deus pode conceder sabedoria. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz,
Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Veja, até aqui, ainda o versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Até aqui está dizendo, a sabedoria é uma coisa que deve ser buscada. Mas agora veja o versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Esses versículos finais dizem que Deus dá. Então, em primeiro lugar diz, você deve buscar. Mas em segundo lugar diz, mas você só vai encontrar em Deus. Você precisa pedir a Ele, porque só Ele pode oferecer a verdadeira sabedoria. E é exatamente isso que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo que a sabedoria é um dom de Deus e por isso, para obtê-la, você precisa pedir. Você precisa orar e rogar a Deus para possuir um coração sábio. O tempo do verbo pedir aqui no nosso texto, que aparece no versículo 5, peça a Deus, sugere uma ação em andamento. Isso quer dizer que a sabedoria não é algo que nós pedimos uma vez e deixamos para lá, mas é algo que deve ser buscado continuamente em oração. Agora, observe que Tiago é cuidadoso em nos indicar aqui como nós devemos pedir a Deus. Perdão, ele é cuidadoso em indicar a quem, não como, a quem nós devemos pedir. Ele diz assim, a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, a quem devemos pedir? A Deus. Tiago nos faz olhar, então, para o caráter de Deus, porque ele não diz só, peça a Deus, mas ele diz mais. Ele diz a Deus, que devemos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Duas coisas devemos observar aqui. Primeiro, Deus dá liberalmente. Primeira coisa sobre Deus é essa. Deus dá liberalmente. Na minha versão, a Almeida Revista e Atualizada, está escrito liberalmente. Isso vem de um advérbio, e esse advérbio ele só aparece aqui, nesse texto, em todo o Novo Testamento. E esse advérbio ele significa simplesmente, sinceramente. Então, a nossa versão, a nossa tradução coloca liberalmente, e outras versões colocam generosamente. Isso é uma tradução possível, realmente. Mas parece que o texto vai um pouquinho mais. Parece que nós deveríamos traduzir melhor ao dizer que Deus dá sinceramente. Usando outra forma de dizer, nós poderíamos dizer que Deus dá com um coração simples. Deus dá com um coração inteiro. Quer dizer, não é que Deus está dizendo assim, eu tenho sabedoria, mas eu vou pensar se eu vou te dar. Não. Deus dá sem hesitação. Tiago não está tanto destacando aqui a generosidade de Deus, mas a intenção. Deus tem a intenção de dar a quem pede. Ele tem o coração inteiro para fazer isso sem pensar duas vezes, usando a linguagem humana. Ele dá sem hesitação. A segunda coisa ressaltada por Tiago é que e nada lhes impropera. Isso quer dizer que quando nós oramos e pedimos por sabedoria, Deus não vai nos reprovar. Deus não vai zombar de nós. Ele não vai lançar em rosto e vai dizer, está pedindo sabedoria porque você é um estúpido. Ele não fará isso. Ele não vai lançar no nosso rosto a nossa ignorância e a nossa estupidez. Então, Tiago quer mostrar aqui com essa palavra, dizer que Deus dá com sinceridade, quer dizer sem hesitação, e Deus dá de um modo que ele nunca vai nos reprovar ou zombar de nós. Tiago quer mostrar o compromisso de Deus
com o seu povo é um compromisso completo e sem reservas. Então, o que ele quer dizer? Você não deve sentir medo ou vergonha de pedir a Deus o que Deus está disposto a dar a você, sem reserva, a todos que lhe pedirem. O final do versículo 5 é claro: se você pede sabedoria a este Deus, ser-lhe-á concedida. Este é o final do versículo 5. Se você pedir, ser-lhe-á concedida. Ao que parece, essas palavras de Tiago aqui, quando diz, se você pedir, ser-lhe-á concedida, elas ecoam o ensino do Senhor Jesus Cristo em Mateus 7. Vamos ler. Mateus 7, versículo 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amados irmãos, nosso Deus é um Pai bondoso. Os pais terrenos, eles podem falhar com seus filhos. E às vezes o filho pede uma coisa e o pai dá, e em vez de fazer bem, pode fazer mal. Por exemplo, um filho de um pai rico pode dizer, pai, me dê uma moto. E o pai, para agradar o filho, dá a moto. Mas daqui a pouco o filho morre com aquela moto. Mas Deus não é mau e Deus não falha. Ele é bom e todas as suas obras são perfeitas. E o texto está dizendo que Deus está disposto a conceder sabedoria a quem lhe pede. Não é porque merecemos ou porque nos esforçamos, mas porque ele se coloca diante de nós como nosso Pai, que deseja suprir todas as nossas necessidades. Então, Tiago, pelo Espírito Santo, está dizendo, para que você entenda e saiba lidar com as provações que farão você crescer, você precisa de sabedoria. Mas calma, Deus dá a você essa sabedoria se você pedir. Então podemos orar confiantes, não porque temos algo para dar em troca, mas porque Cristo nos salvou e nós fomos feitos filhos de Deus. Em Cristo nós estamos numa posição na qual Deus está dizendo, eu estou sinceramente disposto a dar a você sabedoria se você pedir. Basta pedir. Bom, se é isso, e é, porque é o ensino da Escritura, podemos imediatamente perguntar, então, por que nós não somos mais sábios? Por que não temos recebido mais sabedoria? E a resposta pode ser achada no próprio livro de Tiago, no capítulo 4. Resumindo, devemos dizer, não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. É isso que Tiago ensina. Por isso, eu quero que você responda com toda sinceridade diante de Deus, no seu coração agora. Se este assunto é tão importante, e Deus diz que dá, a minha pergunta é você, qual foi a última vez que você orou e disse, Senhor, me conceda sabedoria? Qual foi a última vez que você pediu isso a Deus? Talvez algumas pessoas possam dizer, eu acho que eu nunca orei especificamente pedindo por sabedoria. Outros talvez possam dizer, olha pastor, faz um tempinho que eu orei por Deus pedindo sabedoria. Bom, se isso for verdade, em muitos casos, teríamos que chegar à conclusão e reconhecer que a razão de nós não estarmos amadurecendo como cristãos, uma das razões é essa. Deus envia provações que devem nos levar ao amadurecimento. Mas para isso acontecer, você precisa ter sabedoria.
Então, não temos sabedoria para aproveitar de melhor maneira, mais amplamente, mais efetivamente, as provações pelas quais passamos. Tem um livro do pastor John Piper que tem o título Não Desperdice o Seu Câncer. É isso que ele está dizendo. Que você tem que aproveitar as provações que Deus envia para a sua vida, para você se aproximar de Cristo Jesus, para você se tornar mais parecido com Ele. Mas para você saber fazer isso, você tem que ser uma pessoa sábia. E se você não pedir por sabedoria, você não a receberá. Não nos tornamos mais sábios, e aí não somos capazes de agir ou reagir corretamente às provações, de modo que a perseverança faça o seu trabalho para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, irmãos, se você pode guardar poucas coisas desse sermão, guarde essa. Você precisa orar especificamente e pedir a Deus: Senhor, eu quero ser mais sábio. Senhor, dai-me um coração mais sábio. Agora, em segundo lugar, vamos olhar para os versículos 6 a 8, onde aprendemos que nós devemos, ao pedir sabedoria, devemos pedir com fé. Vamos ler de novo os versículos 6 a 8. Vamos ver se a fé está se destacando aqui. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, depois de encorajar seus leitores a pedirem a Deus por sabedoria, agora a partir do versículo 6, Tiago quer mostrar a condição necessária para receber essa dádiva. Deus quer dar, mas qual é a condição? E mais uma vez, nós temos uma palavra de ligação. No versículo 5 ele diz, peça a Deus. Agora o versículo 6 começa, peça, porém. Então Tiago procura mostrar como é que nós devemos pedir e como nós não devemos pedir. A maneira correta de pedir a Deus por sabedoria, diz Tiago, é com fé. Peça, porém, com fé. Fé aqui não se refere àquela crença inicial para a salvação, mas se refere aqui à confiança contínua em Deus, por saber quem Deus é e o que Ele faz. Então você confia que Ele, se você pedir, Ele vai dar. Olhando para o versículo 5, podemos dizer, peça com fé, sabendo que Deus dá sabedoria a todos que lhe pedem. Ele faz isso sem restrições. Ele faz isso sem zombar ou desprezar de quem o pede. Peça crendo. Pois, como nos diz nosso catecismo, Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. Tudo que você precisa fazer é pedir com fé, crendo que Ele é quem Ele diz ser e que Ele dá aquilo que Ele promete. Mas Tiago também nos diz como não devemos pedir. Não devemos pedir duvidando. Esse verbo aqui usado por Tiago, duvidar, significa literalmente separar, fazer distinção, discriminar. O verbo aqui, nessa passagem, refere-se a você discutir consigo mesmo, indicando que não se trata de um problema de uma dúvida intelectual, que a pessoa está duvidando porque não compreendeu alguma coisa. Neste caso, o que está em destaque aqui não é a ignorância teológica. Não peça duvidando, tipo, eu não sei o que significa que Deus é fiel, que Deus é bom, eu não tenho essa compreensão teológica, então estou duvidando. Não é uma dúvida teológica. Mas quando ele diz não duvidando, essa dúvida aqui tem a ver com a lealdade do coração. Então, a falta de lealdade causa vacilação, causa inconstância na relação com Deus. Por isso, Tiago nos diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Entenda, a imagem fornecida por Tiago não é de uma tempestade. Mas pense no movimento das ondas. O que acontece com a onda? Ela vem e ela vai. Ela vem e ela vai. A onda não tem uma constância. Você olha para a onda, quando você falar oi e você voltar, a onda não está mais lá. Está vindo outra onda, mas aquela já se foi. Então, a imagem não é de uma tempestade, mas de um movimento constante das ondas, para cima e para baixo. A onda muda a cada momento. Então, a imagem que Tiago está apresentando de uma pessoa que duvida é a imagem de uma pessoa instável. Isso se confirma quando nós olhamos para o versículo 11. A pessoa que duvida é descrita... o versículo 8. A pessoa que duvida é descrita aí como alguém de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. De ânimo dobre poderia ser traduzido como de mente dupla. E esse, mais uma vez, é uma palavra que só aparece aqui em Tiago, aparece aqui e depois lá no capítulo 4, versículo 11. Então, o versículo lança a luz sobre o que significa duvidar, ter mente dupla. É ser instável, é ser inquieto, é ser vacilante. Então, qual é a imagem da pessoa que duvida aqui? É a pessoa que diz assim: Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Ela diz isso no domingo à noite. E se na segunda-feira ela tem diante de si uma decisão que ela deve agir de maneira coerente com isso, ela não tem a coragem, o ânimo e a fé para fazer essa coisa. Se diz assim, se Cristo é a pessoa mais importante da sua vida, e se um amigo diz assim, olha, eu quero dizer a você, eu quero que você pare de falar de Cristo para mim, senão você vai perder a minha amizade. Ela disse no domingo, Cristo é a pessoa mais importante. Mas agora, quando o amigo lhe diz isso, ela, tá bom, nunca mais eu falo de Cristo para você, porque eu quero que você seja meu amigo. Ou seja, uma hora parece que é uma chama ardente, e outra hora parece que é um graveto que já queimou tudo e não tem mais nada a oferecer. Então, o que duvida aqui não é um problema teológico, intelectual. É um problema de realmente possuir uma verdadeira fé. Alguém que não está disposto a deixar o mundo para verdadeiramente seguir a Cristo. Está dividido entre o pecado e a obediência. Está relutante entre seguir a Cristo ou continuar vivendo à luz desse mundo. Está relutante em deixar os prazeres deste mundo por causa do discipulado. É alguém que diz assim, eu quero, mas nem tanto. Eu quero me comprometer, mas nem tanto. É como muitos rapazes mundanos em nossos dias. Eles querem ter uma mulher. Eles querem ter um relacionamento de intimidade com essa mulher. Eles querem que essa mulher talvez faça alguma comida, cuide deles em algum sentido. E se a mulher diz, você me quer? Ele diz, eu quero. E se ela disser, então vamos nos casar? Não tanto assim. Eu não quero assumir o compromisso. Muitos crentes vivem a vida cristã nessa perspectiva. Eles dizem, eu quero, mas não ponto de fazer os sacrifícios coerentes com essa decisão. Portanto, observem, Deus dá sabedoria sinceramente. E o que Deus requer de quem está pedindo sabedoria? Deus requer também sinceridade. Ele também requer inteireza de coração daqueles que estão dizendo, eu quero sabedoria. Ou seja, qual é o pedido que Deus vai responder? Não é o pedido daquela pessoa que está dizendo, eu amo a Cristo, e amanhã vai valorizar o amigo mais do que a Cristo, e aí no meio tempo ela diz, ó Senhor Deus, me dá sabedoria. Essa pessoa não será ouvida. A pessoa que tem esse tipo de dúvida, que tem uma alma dividida,
Ela não deve esperar de Deus alguma coisa. Pois, assim como a sua mente, o seu pedido não é íntegro. Se a alma é dobre, ela é dividida, o pedido também, quando ele diz, Senhor, dá sabedoria, ele não está pedindo isso de coração inteiro. Ele quer, mas não tanto assim. Deus não dará. Amados irmãos, Tiago não está dizendo aqui que se nós vacilarmos na nossa fé, se em algum momento nós tivermos dúvida, que Deus não nos dará sabedoria. Não é isso que ele está dizendo. Isso fica claro quando nós lemos em Romanos 4, 19 e 21 as seguintes palavras. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, em Romanos 4, Paulo está falando de Abraão. E veja o que Paulo diz, que Abraão não duvidou. Mas você já leu Gênesis? Você já percebeu que ele está cheio de dúvidas lá? Que ele está aceitando meios para tentar ver se a promessa se cumpre? Ele teve momentos de fraqueza. Mas quando Paulo diz que ele não duvidou, Paulo não está negando aqui que ele tenha tido algum tipo de dúvida, porque basta ler Gênesis que isso fica claro. Mas ele está dizendo que Abraão, durante muitos anos, mostrou consistência. Ele queria, apesar das suas fraquezas, ele desejava. Então ele teve consistência em sua fé em Deus. Então, podemos colocar talvez isso da seguinte forma. Alguém que tem consistência tropeça, mas tropeça no mesmo caminho que ele está seguindo. Ele mostra falhas nesse caminho. E a pessoa que Tiago está dizendo que é dobre de coração, ele está sempre aqui, ó. Lá ou cá, lá ou cá. Qual que eu vou? Ele é inconstante. Uma hora ele diz, seguirei a Cristo. Daqui a pouco ele diz, mas o amigo me pediu para ser assim. Então vou ser assim. Inconstância. Então, Tiago não está dizendo aqui que nós não vamos ter fraquezas na nossa fé, dúvidas, dificuldades. Não é isso. Mas ele está dizendo, se você tem um coração dividido, Deus não vai responder a sua oração. Você não vai receber a sabedoria que Deus promete aqui. A questão, então, é muito mais profunda. Refere-se a um coração que não é íntegro e consistente. Esse coração não íntegro e consistente não recebe de Deus sabedoria. É um coração dividido, que não quer arcar com as consequências da sua fé, não quer se autonegar, quer Cristo, quer apenas uma parte de Cristo, não quer se entregar inteiramente. E meus amados, quando alguém ama outra pessoa, ele não vai procurar pelas coisas mínimas, mas ele se entrega inteiramente. Deus, quando espera que nós venhamos a servi-lo, não quer que nós digamos assim, qual é o mínimo que eu posso fazer para servir a Deus, de modo que eu sirva a Deus minimamente e possa também ter a minha vida aqui. Quem pensa assim é a pessoa do coração dobre. Quer limitar a abrangência do evangelho na sua própria vida, dizer uma parte sim e outra não. No domingo, após ouvir a pregação, dirá, eu quero a sabedoria de Deus. Mas durante a semana, esse arrobo de reconhecimento intelectual, de que o que ouviu foi a verdade, que deve pedir por sabedoria, quando chega durante a semana, isso não se concretiza em ações que condizem com esse desejar. Então, você quer saber se você é uma pessoa de ânimo dobro? Basta olhar para a sua vida e responder a seguinte questão: o que é realmente importante para você? Isso vai dizer se você tem um coração dobre ou não. Se tudo nesse mundo cai, as outras coisas vão caindo, as superficiais, qual é aquela coisa que você diria assim, aqui está algo ou alguém sem o qual eu não posso viver? Que tudo caia menos isso aqui.
Isso aí revelará o que é mais importante para você. O que você ama de todo o seu coração. Para alguns é o trabalho. Para outros é a condição financeira. Para outros é uma posição de destaque. Mas há outros que amam coisas ainda de menor valor. Eles amam um time de futebol. Amam outras coisas. Alguém que ama uma pessoa mais do que ama Deus. Então, o teste eficaz é perguntar: essas outras coisas que eu digo que são importantes, elas são capazes de me afastar de Deus? E eis aqui um teste muito eficaz. Se alguma coisa que você diz amar é capaz de afastar você do culto ao Senhor, saiba que essa coisa é um ídolo. Se ela é capaz de afastar você do culto ao Senhor, saiba que essa coisa se tornou um ídolo na sua vida. Se Deus não ocupa o primeiro lugar no primeiro dia da semana, saiba que Ele não vai ocupar o primeiro lugar nos demais dias da semana. Então, se qualquer uma dessas coisas mencionadas estiver no lugar de ou ao lado de Deus no seu coração, isso significa que a sua lealdade está dividida. Você está tentando servir a dois senhores. E isso não é consistente. Isso é a pessoa de ânimo dobre. E a pessoa de ânimo dobre é assim, como a onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Essa pessoa pede sabedoria e Deus não lhe dá. Portanto, é importante que cada um de nós faça um exame sincero no seu próprio coração. E veja se há alguma coisa que impede você ser respondido nessa oração. Você viu no começo dos primeiros versículos da nossa passagem. Deus diz: peça. Se você pedir, eu vou dar. Peça com fé, mas não peça com o coração dividido, porque é isso Deus não responde. Então, devemos examinar o coração e procurar se nós temos sido leais ao Senhor no nosso compromisso. E se você pode fazer esse autoexame, e você chega à conclusão e diz: apesar de todas as minhas fraquezas, eu posso dizer que eu quero andar em constância com o Senhor. Eu amo o Senhor e Ele é a pessoa mais importante para mim. Então, eis a boa notícia do Evangelho. Você pode orar e dizer: Senhor, me dá mais sabedoria. E ainda quando você estiver orando, Deus estará já dando a você a sabedoria prometida nessa passagem. A sabedoria necessária para viver num mundo cheio de tribulações. Mas em vez de sair ferido e morto dessas tribulações, você sai mais parecido com o Salvador Jesus Cristo. E isso é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.